Boa noite, saudações tricolores. Estamos aqui de novo para falar um pouco de Fluminense, né? Hoje é um vídeo não necessariamente para falar de jogo, mas de planejamento. Eu acho, por tudo que eu tenho visto aí em termos dos acontecimentos, eu achei importante fazer esse vídeo. Gente, são 3 campeonatos disputados, né? Sendo disputados, como a gente sabe, Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Há condição de se ganhar os 3 campeonatos? Sim. Pode acontecer, claro que pode acontecer, não é impossível. Mas convenhamos, né? É uma tarefa assim bastante complicada conseguir esse objetivo. Não é nada fácil, né? Eu estou dizendo isso, vocês já vão entender o porquê. Assim, não que tenha que se abrir mão de conquista. Isso daí, ninguém vai fazer, pelo menos a gente não vai fazer. Eu não digo ninguém vai fazer, mas pelo menos a gente não vai fazer. Eu estou vendo, por tudo que tem acontecido, por tudo que está sendo exposto, dito, assim, pela seriedade com que o Fluminense está procurando disputar as 3 competições, nos leva a crer sim, que o Fluminense vai jogar as 3 competições para tentar, né, conquistá-las, lógico. Porém, há de se haver um planejamento em relação a poupar jogadores. Eu não estou dizendo poupar o time, mas assim, poupar jogadores. Vocês imaginem, eu estou falando isso, eu já participei do departamento médico do Fluminense lá atrás, em 95, e assim, era completamente diferente do que acontece hoje, né? Naquela época, quem propunha, basicamente quem dava a palavra para ser poupado ou não, era exclusivamente o jogador. A não ser que ele apresentasse alguma lesão, alguma doença, ou uma lesão assim que estava na cara, que estava para acontecer, ou tivesse alguma doença, alguma infecção, algum problema muscular que ainda não teria, né, se transformado numa lesão já diagnosticada. Quem determinava era o jogador. Eu acho melhor ser poupado, eu estou sentindo isso, aquilo. Hoje não é assim, né? É claro, ainda continua, de certa forma, sendo a palavra mais determinante do jogador. Porém, hoje existe departamento médico de qualidade, existe fisiologia, fisioterapia, preparação física, tudo com tecnologia preventiva, principalmente preventiva, curativa também, claro, mas preventiva. A tecnologia ajuda todo esse departamento hoje a ter uma avaliação mais precisa se o jogador está a ponto de ter uma lesão, se ele poderá ter algum problema sério assim, se ele for para uma partida oficial,
né? E normalmente esses campeonatos agora que a gente está jogando são partidas duras, pesadas, que exigem muito. E essa comissão acaba se reunindo, né? E falando, ó, tal jogador ou tais jogadores é melhor tirar desse jogo, porque ele tá assim, 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 enfim, eu não vou entrar nesse detalhe, mas vai lá dar todo um diagnóstico preventivo, e assim o técnico e a comissão técnica acabam seguindo essas orientações. E hoje em dia é assim que funciona, é assim que funciona. Mas por que eu estou falando sobre isso? Deixa eu pegar aqui desse mês. Olha bem, temos jogos contra Vasco, Cruzeiro fora, Cuiabá, esse em casa, Flamengo pela Copa do Brasil, Botafogo fora, The Strongest fora, Corinthians fora, segundo jogo do Flamengo. Isso eu botei assim, ó, só esse mês. Pensa bem. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogos esse mês. Fora o que já foi, né? Contra o River. Então, vocês imaginem manter o mesmo time titular durante esses 8 jogos, sendo que nós temos o Fábio, acho que não conta muito, né? Porque o goleiro dá para segurar, né? Porque ele não corre pra caramba, ele vai ficar lá bem preparado e tudo, mas o goleiro consegue segurar. Então nós temos Felipe Melo, Marcelo, Paulo Henrique Ganso, o próprio Cano, o Keno, que eu não sei se está, eu não acompanhei ainda, não sei se ele está lesionado ou não. Todos esses jogadores acima de 30 anos. Então, você submeter vários jogadores assim a tentar jogar todos os jogos o tempo todo, eu acho muito difícil que um deles, Deus que me perdoe, Deus que me perdoe, não é assim falar negativamente, mas um deles pode sofrer uma lesão por excesso de jogos, enfim, pode acontecer várias coisas assim que possam inclusive tirá-los por mais jogos em sequência, do que em algum determinado momento esse time ser poupado. Não digo o time inteiro, mas assim, através dessa avaliação feita pelo departamento lá de futebol todo, que eu já citei anteriormente, mais ou menos o que foi feito contra o Fortaleza. E eu sei que vão falar pra caramba aí, mas assim, inclusive eu fiz um vídeo lá depois desse jogo falando assim: não é hora de cornetar. Por quê? Eu entendi o que estava sendo feito. Nós tínhamos um jogo contra o Paysandu, que é um time mais fraco, comparando-se com Fortaleza. Porém, era um jogo mata-mata. Imagina se bota um time reserva contra o Paysandu, tudo bem que estava ganhando de 3-0, mas futebol tudo pode acontecer. Imagina bota um time todo reserva contra o Paysandu e acontece lá alguma tragédia. E aí a classificação já era. Ou seja, era um jogo mata-mata, valendo classificação. Então, não faria sentido poupar o time num jogo decisivo, como foi aquele. Se perder já era.
Ah, poupou contra o Fortaleza, disputando liderança. Bom, Campeonato Brasileiro, gente, são 39 rodadas. 39 rodadas. Não que por isso a gente vai, pode perder no Campeonato Brasileiro. Não, não é isso. Mas em determinados jogos do Campeonato Brasileiro, que não é mata-mata. Olha bem, imagina numa Libertadores, na próxima fase, jogo de mata-mata, você tendo jogador mega cansado, lesionado, com desgastes, vários desgastes que podem acontecer, né? Eu vou ficar aqui citando também. E você não poder contar com esse jogador em jogo de mata-mata, porque você estava preocupado com o time titular no Campeonato Brasileiro, sendo que não são jogos eliminatórios, e por conta disso, num jogo eliminatório, você perdeu alguns titulares. Então, nossa, um pouco barulhenta, né, essa moto? Então, o que acontece? Vai ter que poupar sim em alguns jogos. Esse jogo aqui, ó, contra o Cuiabá, por exemplo, é um jogo para poupar, para fazer rodar o time. Por falar em fazer rodar o time, vamos pensar até de outra forma. Os jogadores que são considerados reservas, eles têm que jogar, gente. Eles têm que jogar. Porque, imagina, tem entrosamento, ritmo de jogo, tudo isso que envolve um jogo em si. Não é só o cara tá treinando bem, o cara tá bem fisicamente, o cara tá treinando pra caramba. Não, tá treinando bem, e se precisar dele, ele tá ok, a gente bota no jogo. Não é só isso, né? Não é só isso. Então, tem sim que em determinados momentos rodar o elenco, que o pessoal usa esse termo hoje em dia, né? Rodar o elenco, botar jogadores que estão na reserva, que tem condição de estar entrando assim para realmente ajudar, para ser importante, botar esses jogadores para eles terem o quê? Ritmo de jogo, entrosamento, para quando eles entrarem no time não sentirem tanto, o time também não sentir tanto, né? Mais uma vez insisto, imagina num jogo de fase de mata-mata, aí um ou dois titulares, Deus queira que não, tal, tô falando assim, a gente pede a Deus que isso não aconteça, mas imagina num jogo eliminatório, mata-mata, aí você perde um ou dois titulares, tal, aí você tem que entrar com reserva, aí o reserva não tem entrosamento com o time, não tem ritmo de jogo, jamais entrou, o time vai sentir. E olha o prejuízo aí que pode ser recuperado, certo? Então, para finalizar, fica claro o meu raciocínio e que a nossa torcida, que graças a Deus está bem feliz, né? Está bem satisfeita. Esse último jogo contra o River aí foi uma loucura. A gente curtiu pra caramba, principalmente quem foi ao Maracanã como eu fui, inesquecível. Pra gente, em determinado momento, que a comissão técnica, o departamento médico, a fisiologia, tiver a certeza de que tem que poupar determinados jogadores no Campeonato Brasileiro. No Campeonato Brasileiro. Porque é um campeonato longo e que, como eu falei no início, não é que vai largar para lá, não pode largar para lá, claro que não. Mas assim, em determinados jogos pontuais e tudo, rodar o elenco, né, poupar alguns jogadores, para não correr o risco de num jogo mata-mata, que vão acontecer vários agora, dar algum problema e o time ficar prejudicado. E aí, campeonato longo, com o tempo você
recupera. Mata-mata não, perdeu já era, tá fora. Então, eu tô falando assim, para finalizar agora realmente, caso aconteça, igual aconteceu com Fortaleza, em determinados jogos, o Diniz precisar poupar alguns jogadores e de repente não venha aquele resultado que a gente sempre espera, né? Que é a vitória, um bom jogo, para o pessoal pegar leve e não ficar igual eu vi o que aconteceu contra o Fortaleza, né? É um caos, é uma tragédia, enfim, tá tudo errado. Eu só vi esse tipo de comentário aí. E eu acho injusto pela realidade que nós estamos vivendo, né? 3 campeonatos, sendo que 2 são de mata-mata e um de 39 rodadas. Aonde você pode não abrir mão, mas aonde você pode estar adequando, poupando um pouco quem tem que ser poupado, rodar o time, botar alguns reservas para eles adquirirem ritmo de jogo, entrosamento. No mata-mata vai fazer isso? Não, tem que fazer no brasileiro. Então, caso aconteça e não seja um resultado que a gente espere, não vamos fazer igual eu vi esse jogo contra o Fortaleza, né? Pô, nós não temos motivo para sair caindo de pau. Eu vi muita gente sair, caindo de pau em cima do técnico, porque ele fez aquela situação de poupar naquele momento que eu achei muito correta. Imagina, esse jogo era a véspera do jogo do River. E se machuca o Cano? E se machuca o André? E se machuca o Nino? E se machuca o Fábio? O Arias, um jogador desse machuca lá naquele jogo. Como é que ia ser contra o River? Né? Então isso tudo tem que ser pensado. E caso aconteça, eu espero que não aconteça de novo também o que aconteceu no jogo contra o Fortaleza, né? Todo mundo caiu de pau em cima do treinador, que por sinal tá todo mundo satisfeito, tá todo mundo feliz, só tem elogios para ele, né? Vai cometer lá seus erros, com todo mundo, uma substituição, algo assim, que isso aí acontece. Mas tá todo mundo muito feliz, né? Então é isso aí que eu queria dizer, pessoal. Vamos pensar no planejamento, no que pode ser feito, no que deve ser feito. E sim, se tiver algum motivo para fazer alguma crítica, que faça. Mas não por, em determinados momentos, rodar o time, botar os jogadores para jogar, tirar outros, para não ter problema lá na frente, nem nenhum risco de eliminação. Graças a Deus não vai acontecer, ok? Então vamos lá. Vence o Fluminense! Vitória Fluminense!